aí, jovem, tá começando mais um Santa Carona Pocket e hoje eu trouxe um vídeo diferente. É porque há dias atrás eu mandei pra vocês uma pergunta pedindo pra que vocês me mandassem perguntas. É uma pergunta pedindo pra mandar perguntas, é o Inception da pergunta. Vocês entenderam, né? E aí os caroneiros mandaram várias perguntas, as mais diferentes possíveis, e eu vou responder elas aqui pra vocês. Confesso que não vai dar pra responder tudo, então talvez eu quebre esse episódio em mais episódios, porque foram perguntas fenomenais. Então vamos pro vídeo. Mas antes eu quero te pedir, se inscreve nesse canal, porque quando você se inscreve, você ajuda o YouTube católico. Quando você se inscreve, você ajuda os canais católicos a crescerem e evangelizar mais pessoas. Então não seja omisso, se inscreve no canal, clica no joinha e não se esquece de compartilhar com o amiguinho e não se esquece de clicar no sininho. Bora pro vídeo. A diferença entre rezar o rosário e rezar um terço, se tem qual? Sim, existe diferença, é meio óbvio, mas eu vou explicar, tá? Seguinte, o rosário é aquela oração que contempla 150 Ave-Marias. Hoje são 200, porque acrescentou-se um mistério a mais, que são os luminosos. Mas entenda-se como aquela oração que dura mais ou menos uma hora, né? A oração do rosário. O terço é porque ela é um terço, 1/3, um terço da oração do rosário. Então você vai pegar somente um desses mistérios, ou gozoso, ou glorioso, ou doloroso, ou luminoso, e vai rezar ele. Essa é a diferença. Muita gente se pergunta, Guilherme, o rosário hoje são 4 mistérios, né, que eu acabei de citar para vocês. Então seriam 200 Ave-Marias? Não. Mesmo com João Paulo II acrescentando os luminosos, o rosário continua com 150 Ave-Marias. Então o rosário mesmo tradicional que a gente conhece é luminoso, ó, glorioso, doloroso, gozoso. Não necessariamente nessa ordem, entendeu? Então, bora para a próxima pergunta. Fazer apostolado na internet é importante mesmo? É óbvio que é, cara. É óbvio, porque a igreja sempre buscou novas formas de evangelizar. Ela evangelizou através do gogó, quando Jesus falava, e os apóstolos. Depois começou a evangelizar através de carta com São Paulo. Depois através da prensa com Gutenberg. Revista, por exemplo. Você sabia que Maximiliano Maria Kolbe tinha uma revista? Depois através da rádio. Madre Angélica com a televisão. Agora é o tempo da internet, mano. A gente precisa estar na internet para falar de Jesus. Porque se a gente não está, quem vai falar de Jesus aqui? Concorda comigo? E todo mundo tá na internet, cara. Você tá na internet agora, já parou pra pensar nisso? Então, se a gente não fala de Deus na internet, a gente não pode deixar que a internet seja paganizada. A gente tá aqui pra evangelizá-la, assim como os jesuítas fizeram aqui no Brasil, quando chegaram e tinha um monte de gente, né? Um monte de índio falando a língua deles própria e tinha a religião deles. A internet é a mesma coisa. A gente tem que evangelizar ela, sacou? Próxima pergunta. Se um padre abençoar uma nuvem, chove água benta? O pior é que vocês me fazem passar vergonha, porque eu tive que fazer essa pergunta pro padre Fagner. E ele me respondeu. E a resposta é não chove água benta. Mas o porquê disso é que eu queria saber. Porque eu já sabia que não chovia água benta, mas por que não chove água benta? Vamos deixar isso claro. A água benta tem uma série de requisitos que precisa cumprir para que ela seja abençoada. Uma delas é estar em estado líquido. Então você não pode abençoar um cubo de gelo, entendeu? Você não pode abençoar também uma nuvem, porque é água em estado gasoso. Percebeu a diferença? E também a água, quando você vai abençoar, ela tem que estar em um recipiente para utilização. Você não pode abençoar um rio, um lago e etc. E não pode também utilizar ela de outra forma que não seja com água. Então, por exemplo, se você abençoar uma água que está dentro do umidificador de ar e aí na hora que ele sair o vapor, entendeu? Não pode fazer esse tipo de coisa, tá bom? Então não funciona assim. E aí, jovens, o galera de Santa Carona também acham que Pachamama parece o nome de um prato italiano. O podcast de vocês é ótimo. Teótocos! Ó, Coronel Fiel, ó. Pior que parece. E agora eu fiquei numa fome. Meu Deus. Você já pensou em sair da igreja? Não, nunca pensei em sair da igreja. Eu entrei na igreja no dia 3 de dezembro de 2004. Esse ano vai fazer 15 anos que eu tô na igreja e eu nunca pensei em sair. Houve momentos onde eu pensei que entrar na igreja foi uma coisa complicada, porque de fato muitas coisas da minha vida ficaram mais difíceis do que fáceis. Mas pensar em sair, eu nunca pensei em sair. Nunca aconteceu comigo. Qual a maior tribulação que vocês passaram desde o início da missão e como superaram? Cara,
Cara, essa foi uma pergunta muito boa. A gente já passou muita tribulação aqui no Santa Carona, mas se eu pudesse elencar uma fase que foi a fase mais difícil que a gente passou, foi quando a gente perdeu o contrato com a rádio onde a gente fazia a gravação do Santa Zoeira. E aí a gente teve que dar os nossos pulos para montar o próprio estúdio, porque ou a gente fazia isso ou o Santa Zoeira ia morrer. Foi um momento muito complicado, mas muito complicado mesmo. Eu lembro assim que foi um período que se a Laísa não tivesse do meu lado, as coisas iam ter ido por um... Inclusive, eu queria falar um negócio pra vocês. Se o Santa Carona existe, vocês devem a Laísa, saca? Muito, porque não foram nenhuma nem duas vezes que eu falei, cara, eu vou parar com isso, eu não vou mais continuar, e ela virar e falar assim, não, vai continuar, não sei o quê, e segurava as pontas no meu lugar. Então, gente, sinceramente, ó, vai no inbox da Laísa, o Instagram dela é esse aqui, ó, e agradece. Se você gosta do Santa Carona, vai lá e fala assim, olha, eu devo o Santa Carona a você, porque, cara, ela foi demais. Falem sobre como vocês amadureceram ao longo do tempo nesse canal e outros planos para o futuro. Ou ainda, como é a produção de cada vídeo de vocês? Rensga. Olha, vou responder as duas perguntas, tá? Como que a gente amadureceu? Primeiro, a gente começou a perceber que a gente não pode falar qualquer coisa na internet. Se você ouvir os primeiros podcasts e os primeiros vídeos, você vai perceber que a gente era meio sem filtro. Esse filtro foi aparecendo com o tempo, graças a Deus. E a gente começou a perceber também que a gente é muito responsável pelo que a gente fala. Quando a gente começou, a gente não tinha público. Então a gente falava o que queria e pronto, ninguém estava ouvindo. Só que com o tempo, muita gente começou a ouvir a gente. Hoje, mais de 50 mil pessoas ouvem ou assistem o Santa Carona por mês. 50 pessoas únicas, saca? Nós fazemos 160 mil visualizações por mês. É muita gente vendo a gente. Então a gente começou a pesar um pouco e a gente começou a amadurecer nesse ponto. E como funciona a produção dos nossos vídeos? Depende da série. Essa aqui que você tá falando, que você tá vendo, é o Pocket. E o Pocket a gente faz assim, eu vivo a minha vida normal e ao longo do dia a dia eu vou tendo ideias de vídeos. Alguém conversa comigo, ou eu vejo alguma coisa na televisão, ou é um tema interessante, ou então simplesmente é fruto da minha oração. Eu uso um aplicativo para guardar essas ideias, chamado Google Keep. Lá eu coloco uma lista de tudo que eu vou gravar, que são ideias boas que eu acho interessante para gravar. Inclusive essa lista, ela é hoje imensa, de vídeos que eu nem gravei ainda, mas eu ainda posso vir a gravar, sacou? Depois disso, eu seleciono daquela lista gigante umas 2, 3 que eu quero gravar que eu acho interessante, mais interessante de todos, né? Eu faço uma segunda filtragem e aí eu faço e gravo esses vídeos. Gravo os vídeos na minha casa, você tá aqui no escritório da minha casa aqui, por isso que tá esse fundo branco, porque a gente não arranjou ainda nada para colocar atrás. Depois que a gente grava esse vídeo, a gente manda ele pro Adobe Premiere e edita para subir. Geralmente o vídeo ele é editado na semana que ele sai, a gente não costuma trabalhar com antecedência. Outras séries como Hora do Chá é diferente, Hora do Chá a gente grava em 2 dias todos os episódios do semestre, inclusive o Hora do Chá acabou, tá? Não sei se contaram pra vocês, porque muita gente pergunta, tá? Acabou, porque o Neiva tá com 3 mil coisas para fazer, ele não dá conta de continuar com a série, mas se você quiser, aqui tá o Instagram dele e vai lá encher o saco dele no inbox pra talvez ele volte, tá? E é isso, é assim que a gente produz. Foi bem resumido, né? Por que ainda não abriram a livraria de vocês? A gente quer demais abrir a nossa livraria. Acontece que, eu não sei se você sabe como é que funciona essa livraria. Funciona mais ou menos assim, quando a Natália Dutra, ou o Bernardo Kister, ou a Daio Tiba fala que eles têm uma livraria, não significa que eles têm uma livraria mesmo, que a casa deles está cheia de livros, entendeu? Na verdade, é porque é uma editora ou uma distribuidora de livros fez uma parceria com eles e eles abriram uma loja e essas editoras é que fazem todo o operacional. Eu acho isso incrível e ajuda demais a manter os youtubers católicos. Ajuda demais. Então, se você quer comprar um livro, comprem deles, porque ajuda a manter o apostolado, saca? Ajuda demais. Por que a gente não tem? Teve uma dessas editoras que estava sondando a gente por um tempo e a gente não tinha alcançado o público ainda que era necessário para poder abrir uma livraria. Eu não sei se a gente já alcançou, é eles que fazem essa avaliação, saca? Mas assim que eles chegarem com o convite, está de bom grado. A gente queria muito ter uma livraria. Beleza, essas foram as perguntas que eu consegui responder agora, né? E eu vou deixar mais porque vai ter outros vídeos assim com as outras perguntas, que foram muitas perguntas mesmo, e eu vou fazer mais de um episódio. Se você gostou, bicho, clica no joinha que você ajuda demais o canal e não se esquece de se inscrever, porque é com isso que a gente cresce nesse YouTube. Valeu? A gente se encontra toda semana aqui no Santa Carona. Beijo no coração e tchau! Eu só queria te contar.